Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para apagar com a borracha de um sorriso toda a tristeza do passado, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Hoje o preletor Eni Masaki Hara recebe em nossos estúdios o preletor Heitor Miyazaki e a preletora Maria Assunta Vilela Peixe. Os especialistas abordam a temática das curas através da meditação Shinsokan da Seitonoi. Quando a pessoa entende que a vida dela também é vida de Deus, porque veio de Deus, nessa hora manifesta essa perfeição, vai se manifestando também no nosso corpo. No quadro Sou Feliz, Sônia Maria de Camargo dá de bandeja a força da sua experiência pessoal ao conseguir eliminar o vício do cigarro. Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, por essa filosofia maravilhosa e ao professor Heitor Miyazaki. Graças ao CD, o poder da oração, o vício foi eliminado da minha casa. Tudo isso para você, então fique conosco e combine leveza e paz, oração e palavras de conforto. Esse é o cardápio santo e saudável do modo feliz de viver. Olá, feliz dia! Está entrando no ar o programa Seitonoi, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Fala a verdade, quando você escuta essa frase, você sabe que o nosso programa está iniciando, não é? Seja um mantenedor do nosso programa. Através dele, muitas pessoas transformaram as suas vidas, como é o caso da Patrícia, que conheceu a Seitonoi pela TV e também é mantenedora do nosso programa, não é isso, Patrícia? Em 2003, eu conheci o programa Seitonoi, na época eu passava de madrugada e eu fazia o cursinho pré-vestibular, né? E na época eu não frequentava nenhuma religião, eu já tinha passado por várias, mas eu não tinha nenhuma fixa. Parei e comecei a assistir. E eu me apaixonei. E isso pra mim foi muito importante, porque eu não acreditava muito em mim. Eu tinha estudado em escola pública, então assim, eu achava que eu ia ter dificuldade passando no vestibular. E aí comecei a assistir todos os dias o programa. Fiquei mais de 6 meses assistindo direto, todos os dias. E comecei a ter autoconfiança. Falei assim, não, eu dou conta, eu consigo, só de assistir os programas. Então aí eu falei assim, aí já mudou minha cabeça, não era se eu passar no vestibular. Quando eu passar no vestibular, na Universidade Federal de Minas Gerais, que era a minha vontade, eu vou começar a frequentar essa doutrina, que é maravilhosa. Aí, logo quando eu passei no vestibular, passei em 4 universidades federais por ter começado a assistir o programa Seitonoi na TV. Então eu comecei a confiar em mim, comecei a ver que eu era filha de Deus. E logo quando eu passei, eu comecei a frequentar assiduamente. Frequento até hoje, fui a primeira da família. Então a gente entra ou pelo amor ou pela dor. Foi pelo amor, amo essa doutrina. Minha família toda hoje em dia frequenta. E hoje em dia eu sou mantenedora do programa Seitonoi na TV. E sou muito grata por isso. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Houve época em que Sônia Maria de Camargo acendia um cigarro no outro. Mas no caso dela, esse vício que facilmente faz refém um grande número de pessoas foi vencido. Veja agora no quadro Sou Feliz. Primeiramente, quero agradecer a Deus, ao mestre Masaharu Taniguchi, por essa filosofia maravilhosa e ao professor Heitor Miyazaki. Graças ao CD, o poder da oração, o vício foi eliminado da minha casa.
O meu marido fumava 4 maços de cigarro por dia e quando eu ouvi este CD, que a oração tinha poder e que eu devia imaginar que ele era filho de Deus, ele era perfeito, maravilhoso, inteligente, somente com essas palavras mentalizados, depois de um mês, no dia do meu aniversário, 20 de abril, o meu marido deixou de todos os vícios que ele tinha. Eu agradeço imensamente a Deus e ao meu pai, que me ensinou essa filosofia maravilhosa, deixada pelo mestre Masaharu Taniguchi, homem, filho de Deus. Muito obrigado, papai José Camilo, muito obrigado, muito obrigado. As curas através da meditação Shinsokan, ensinada pela Seichonoye, são mais frequentes do que se imagina. Esse é o tema do encontro de hoje entre o preletor Enio Masaki Hara e o preletor Heitor Miyazaki e a preletora Maria Assunta Vilela Peixe. Confira. Muito obrigado. Alô, Distrito Federal, alô, Brasília, cidades satélites, nosso muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. E hoje você vai saber como a oração da Seichonoye, que nós chamamos de meditação Shinsokan, pode resolver também os seus problemas. E para falar como isso pode acontecer, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil? Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E também aqui também a professora Maria Assunta Vilela Peixe. Tudo bem, professora? Tudo bem, muito obrigada, Enio. Tudo em paz? Tudo tranquilo. Reza bastante? Bastante. Faz a meditação Shinsokan também? Sim. Para falar sobre esse assunto, livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Professor Heitor, o que é meditação Shinsokan? Meditação Shinsokan, o próprio nome diz, é a oração, a meditação, né? Não é súplica, não é apelo, simplesmente é uma contemplação daquilo que é real. O real é aquilo que Deus criou. Então nós, como filhos de Deus, vamos adentrar nesse mundo absoluto de Deus e contemplar esse mundo verdadeiro, onde o nosso eu vai se unir com Deus. Esse nosso eu que nunca morreu, que nunca pecou, que nunca cometeu nenhuma falha, que é uma vida perfeita de Deus, que é a imagem e semelhança de Deus, que é o nosso eu verdadeiro e se funde com Deus. Por isso, nessa hora, de acordo com a nossa concentração, de acordo com a forma como nós formos fazer, ocorrem até milagres nesse momento. Por isso que Cristo meditava muito. Quando Cristo ficou 40 dias a mais no Rio Jordão, ele não ficou somente jejuando, ele ficou meditando. A todo instante ele procurava meditar. Então ele é importante as pessoas aprenderem, não ficar somente vivendo este mundo das 3 dimensões, este mundo material, esse mundo físico, mas transcender, deixar periodicamente, temporariamente esse mundo e entrar no mundo que é em dimensão superior. Aqui na Terra nós estamos no mundo das 3 dimensões. Se eu pegar um papel, aqui é o mundo de uma dimensão. Fizer assim, nós somos na 2ª dimensão. E nós vivemos no mundo de 3 dimensões, comprimento, largura e altura. As ondas hertzianas, ondas de rádio celular, estão na 4ª dimensão. 5ª dimensão estão os espíritos e Deus está na 7ª dimensão. Por isso nós entramos no mundo de uma dimensão superior a este mundo material. É por esse fato que algumas pessoas falam, não acreditam em Deus porque eu não vejo. Deus não manifesta, nós não podemos ver Deus com os olhos carnais que foram feitos para ver o mundo das 3 dimensões. Deus está na dimensão muito mais superior. Nós temos que sentir Deus dentro de nós, porque nós somos vida de Deus. Quando o senhor falou agora em meditar, né? Meditação, meditar, e se meditar assim, de uma forma bem simples para a gente entender, é meditar o que, professor? A própria oração Pai Nosso, muitas pessoas fazem mecanicamente e não meditam o conteúdo das palavras. A oração, o canto evocativo do Shinsokan, o significado é muito semelhante ao Pai Nosso. Né? Então nós dizemos, Pai Nosso que está no céu, e no canto evocativo nós chamamos Deus, ó Deus Pai, que dá vida a todos os seres viventes. E nós dizemos, abençoai-me com o vosso Espírito. E Cristo ensinou, seja feita a vossa vontade, para que manifeste a bênção de Deus. Aí diz, né, eu vivo não pela minha própria força, no Shinsokan, no canto evocativo, mas no oração Pai Nosso diz o quê? Né? O pão nosso de cada dia. Esse pão nosso de cada dia é a vida que nós recebemos de Deus, que faz o seu coração palpitar, que faz o alimento se transformar em sangue. Essa vida de Deus é o pão nosso de cada dia, que está sempre nos alimentando, fazendo com que nós possamos viver, e este é o pão nosso de cada dia. Em outras palavras, é a vida de Deus se manifestando como se fosse uma energia, a energia que nasce elétrica, que nasce lá em Itaipu, ela chega até nossas casas.
Mas em cada ponto de nossa casa tem uma tomada que tem energia elétrica que vem de lá. Da mesma forma, nós somos um ponto que veio da fonte de Deus, que é a vida perfeita de Deus. Nós somos uma extensão dessa energia, dessa vida de Deus, por isso nós voltamos mentalmente, espiritualmente para Deus, para a nossa origem, que é o nosso Pai, o nosso Criador. Tá certo. Professora Maria Assunta, cura através da meditação Shin-Sokan, né? E quando que ocorre essa cura? O que precisa fazer para que essa cura então ocorra? E a pessoa também não precisa recorrer a tantos medicamentos, por exemplo. Primeiramente, a pessoa precisa se conscientizar de que ela é vida de Deus, de que ela é um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus. Tendo essa conscientização e através da meditação Shin-Sokan, contemplando serenamente, né, com a sua mente serena, apenas contemplando, sem nenhum esforço, eu sou filho de Deus, sou amável, sou alegre, sou inteligente, sou saudável, a vida de Deus flui para dentro de mim, eu e Deus somos um. Então, nessa conscientização de vida de Deus, Deus com Deus, Espírito de Deus e meu espírito fundindo-se em um só, essa conscientização do Filho de Deus se manifesta e a pessoa naturalmente vai manifestando o quê? A cura, entre aspas, né? A gente fala cura, mas a doença não cura, porque ela não existe. Mas a cura dos problemas que ocasionaram problemas de saúde, tudo isso vai desaparecendo por si só. Até, Enio, você me permita ler aqui no início do nosso tópico? Sim. Explicações detalhadas sobre a meditação Shin-Sokan, página 235. Significado da cura de doenças através da meditação Shin-Sokan. Shin-Sokan, já aprendemos, né? Shin significa Deus, So é pensar, focar a mente em Deus, e Kan é contemplar, simplesmente visualizar tranquilamente, serenamente, esse Deus que habita em nós. A cura de doenças e de todas as outras infelicidades da vida que ocorre quando os senhores compreendem a verdade, ao entrar em contato com a imagem verdadeira da sua vida, que é de filhos de Deus, por meio da leitura dos ensinamentos da Seicho Noye e da prática da meditação Shin-Sokan, é tão fundamental que é impossível de ser comparada com algum outro método de cura similar. Isso porque à medida que a pessoa conscientiza a imagem verdadeira da sua vida, todos os sofrimentos da sua existência, que são mentiras, falsidades, ilusões e que parecem existir, embora na realidade inexistem, desaparecem tal qual a escuridão diante da luz. Isso é verdadeiramente a meditação Shin-Sokan. Tá certo. Professor Heitor, para quem está em casa agora assistindo o programa da Seicho Noye, fala, nossa, que raio que esse negócio estão falando aí sobre meditação Shin-Sokan, negócio meio de japonês aí, né? Mas para resumir, fica mais fácil assim. Quais os pontos importantes ou básicos, né, para que na meditação Shin-Sokan, então, ocorra uma cura de doenças? Primeira coisa é aplicar o que Jesus Cristo ensinou. Há muitas pessoas que entram na oração naquele estado irritadiço, com ódio, com desejo de vingança. Não adianta fazer oração nesse estado emocional. Por isso que Cristo disse, se está diante do altar para fazer uma oferenda e você lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferenda de lado, vai lá fazer as pazes, depois você vem aqui. Então esse é o primeiro passo. Estar em harmonia para poder entrar em contato com Deus. Porque tudo é questão, no mundo espiritual, no mundo mental, tudo é sintonia, tudo é vibração. Então nós podemos ajustar a emissora, captar, sintonizar com uma emissora de acordo com a frequência da emissora. Se eu estou com um rádio AM, eu não vou conseguir captar emissoras da FM. Eu não vou conseguir pegar uma frequência diferente. Da mesma forma, quem quiser captar o mundo absoluto de Deus, o mundo sublime e grandioso de Deus, tem que falar a mesma linguagem de Deus, que é amor. Tá certo. E nesse ponto tem que anular o ego, tem que ter o coração dócil, reconciliado com tudo e com todos, aprender a amar a si próprio. Tem gente que não ama a si próprio. Tem gente que não está feliz por ter nascido como homem ou nascido como mulher. Tem gente que não está feliz porque acha que nasceu com fruto do pecado, esquece que é filho de Deus. Esse é um ponto de detalhe muito importante de compreender o próprio significado da oração Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu é Deus. Então, no Shin-Sokan, na verdade, é o nosso encontro do filho com o Pai. Nós somos filhos de Deus. Se nosso Pai que está no céu é Deus, nós somos filhos de Deus. Então, meditação Shin-Sokan é simplesmente nós vamos contemplar
a nossa natureza divina. Você é filho de Deus, então, como filho de Deus, nós vamos contemplar o verdadeiro filho de Deus. Mas uma coisa que você falou logo no começo agora aqui, é que não adianta ficar tentando querer meditar se tiver em conflito com um familiar, por exemplo, né? Isso aí é. Aliás, o que a Maria Assunta falou agora, eu estava na Cidade do México uma vez, estive várias vezes lá, e uma das ocasiões estava dando aula para os dirigentes locais. E aí veio na mente fazer o Shinsokan. Então eu disse, eu creio que vocês não estão fazendo o Shinsokan corretamente, vamos fazer agora. O Shinsokan básico, tem vários tipos de Shinsokan, né? Esse livro tem várias modalidades de Shinsokan. E eu fiz o Shinsokan. Durante as aulas, tinha uma senhora que estava sentada do meu lado esquerdo, eu a conhecia há muito tempo, e às vezes eu contava algumas coisas engraçadas, ela não ria. E sempre cara fechada, triste. Terminamos, aí fizemos a meditação em Shinsokan. Quando terminamos a meditação em Shinsokan, veio o intervalo. Aí do intervalo ela veio do meu lado e falou, prof, ocorreu um milagre. Falou, professor, aconteceu um milagre. Um milagre? Quando? Agora. Por quê? Porque eu não podia andar. Fiquei curado agora, durante o Shinsokan, né? Simplesmente fazendo o Shinsokan, ela... Por que aconteceu isso? Dentro daquela explicação que a doutora Maria Assunta falou agora, que o mestre explica, né? Deus é a vida perfeita de Deus. Quando a pessoa entende que a vida dela também é vida de Deus, porque veio de Deus, nessa hora manifesta essa perfeição, vai se manifestando também no nosso corpo, né? Essa perfeição vai se manifestando na nossa vida. Por isso que as coisas começam a melhorar. Beleza, quando hein? nós voltamos para a nossa origem. Maria Assunta, na Regional São Bernardo, que a senhora participa, né? A senhora deve ter ouvido, presenciado muitos relatos de experiências também, né? De pessoas que se curaram através da meditação. A senhora podia contar pelo menos um que lembra? Sim, eu tive essa experiência com o Senhor. Eu havia terminado uma atividade na Regional e um senhor chegou até mim falando que tinha muitas dores, mas muitas dores nas mãos. Tanto é que ele não conseguia ficar com os braços para baixo, de tanto que as mãos doíam. Ele ficava assim. E intuitivamente, em vez de pensar numa orientação, eu disse a ele, vamos fazer a meditação Shinsokan. Eu falei, o senhor consegue ficar? Se não conseguir, coloque as mãos sobre as pernas, mas feche os olhos e centre a sua mente em Deus. E assim fomos conduzindo a meditação Shinsokan, visualizando a imagem verdadeira dele, né? A perfeição dele, não focando naquele corpo que estava padecendo de algum sofrimento ou infortúnio. E aproveitei também intuitivamente bastante oração, assim, agradecendo aos antepassados dele, ao papai, à mamãe, aos familiares, a ele próprio, e fui conduzindo a meditação Shinsokan. Fizemos isso durante uns 20 minutos. Quando nós terminamos, ele disse, a senhora acredita que não estão doendo mais as minhas mãos? E dali uns dias eu soube que realmente ele não tinha, assim, mais dor nenhuma. O que comprova que as dores são realmente dores mentais, né? A dor não estava na mão, estava na mente, algum sentimento oculto. Então, a meditação Shinsokan nos faz voltar ao colo de Deus, nos faz manifestar a essência pura de Deus. Beleza, hein? Professor Heitor, meditação Shinsokan. Imaginar que tem um amigo ou um familiar que está doente em casa. Aí ele, ele nem está entendendo mais nada que se fala para ele. Um familiar pode fazer para essa pessoa? Ou um amigo, por exemplo, ou não? Pode. E até é interessante, às vezes a pessoa está muito doente e vai fazer oração, mas antes disso, até é bom conversar com a pessoa. Tem um caso interessante que aconteceu com o saudoso pretor Adelino Pita. Uma senhora pediu para que ele fosse junto com ela, porque o pai dela estava morrendo, já estava nos últimos momentos da vida dele, e solicitou para que ele fosse fazer uma oração antes do pai deixar o corpo carnal. E chegando no local, as familiares estavam todos na casa esperando esse senhor falecer. Aí ela disse, não, eu vou entrar com o professor no quarto dele, e, por favor, ninguém vem atrás. E todo mundo esperando esse senhor morrer. Aí ele disse, o senhor, tudo bem com o senhor? Ele ficou quieto, não mexia nada, tudo parado, tudo paralisado. Aí, o senhor está me entendendo? Se o senhor estiver me entendendo, pisque os olhos. Piscou os olhos. O senhor tem mágoa de alguém, não tem? Piscou os olhos. Toda vez que o senhor concordar, pisca os olhos, tá bom? Tá bom. Então, o senhor está guardando mágoa de alguém, não está? Piscou os olhos. Aí depois disse o seguinte, eu vou fazer uma explicação aqui e depois vamos fazer oração junto, ok? Piscou novamente. Aí ele disse o seguinte,
eu vou fazer aqui a leitura da explicação da oração do perdão. E o senhor, ele foi falando, se o senhor está com um ressentimento, foi explicando, e depois ele disse, vamos fazer agora a oração do perdão juntos, eu gostaria que o senhor me acompanhasse mentalmente, já que o senhor não pode falar nada. E ele começou a fazer, o diretor Dino Pedro começou a fazer, eu te perdoei, você me perdoou, e disse, o senhor me acompanha mentalmente, eu e você somos um só. O senhor pensa na pessoa que o senhor está com mágoa, nas pessoas que o senhor está com mágoa, ok? Ele piscou. E foi fazendo, de repente, o homem se levanta da cama, e o pessoal pensou que ele tivesse acabado de morrer, o pessoal que estava na sala foi entrar no quarto, ele de pé falou, perdão para vocês, me perdoem, né? Ficou curado, né? Então a força do amor, a força do perdão que faz acontecer essa manifestação, essa cura, né? Os milagres, através do perdão. Beleza, hein? Práticas da Seichonoye, né? Quando eu falo em práticas, tem as práticas espirituais que a gente fala da Seichonoye. O que é essa prática? O que são essas práticas? Nós temos na Seichonoye 3 práticas espirituais que fazem parte do nosso dia a dia. Norteia a pessoa, o praticante da Seichonoye. São a leitura de livros e sutras sagrados, né? Livros e sutras. A prática da meditação Shinsokan, que a gente está tratando aqui. E os atos de amor ao próximo. Então, são 3 práticas muito importantes. As 2 primeiras, elas são práticas assim, são passivas. Agora, o ato de amor, o ato de bondade, o ato de gratidão, oferendar trabalho físico, corporal, né, mental, uma oferenda financeira, tudo isso também são práticas dinâmicas que nós temos na Seichonoye. E quando nós vivenciamos essas 3 práticas, nós manifestamos com muito mais assim, força, com muito mais a nossa capacidade infinita de filho de Deus. Tá, então, são as graças da oração. Então, para você que está em casa agora aí, quiser saber mais sobre meditação Shinsokan, vai uma dica de hoje, livro Explicações Detalhadas sobre a Meditação Shinsokan. Para saber onde adquirir esse livro, ligue 0800 770 2600 e você vai então ter informações onde encontra-se uma Seichonoye pertinho de você. E também, se você ligar nesse mesmo número, você ganha aí de brinde uma revista da Seichonoye. Então é só ligar no 0800 770 2600 e receba aí na tua casa uma revista da Seichonoye. Então podemos encerrar o programa hoje com numa postura que se pratica a meditação Shinsokan, então? Podemos. A posição triângulo equilátero, as mãos justapostas, sem pressionar, de tal forma que caiba até um ovo de codorna. E nós temos 3 pontos importantes psicoenergéticos, que é a glabela, que é o centro aqui, por isso que até os budistas do Tibete falam que é o terceiro olho, é onde manifesta a vida no corpo carnal, aqui é o centro. Temos a mão e a boca, então por isso esses 3 pontos ficam juntos diante do rosto, de uma forma bem suave. Nós fechamos os olhos, voltamos os olhos para cima com os olhos fechados, e semblante alegre, harmonioso, e assim nós entramos na meditação. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Obrigado, Maria Assunta Vilela Peixe. Obrigado a você que assiste o programa da Seichonoye, esse modo feliz de viver. Muito obrigado. Leves e serenos, aprontando-nos para vencer qualquer mau hábito, vamos ao nosso momento de reflexão. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo de viver com as ondas de Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Deus criou os tesouros, o ar fresco e pôs paz entre o dia e a noite, a lua e o sol, para que você usufrua da riqueza, respire saudável e viva em harmonia com aqueles que ama. É para isso que trabalha o programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Então, a partir de hoje, não carregue distâncias na face. Seja mais grato ao que está perto de você. Não embrome a vida usando mau humor como escudo, não. Um dia você terá que sorrir por dentro. Então, que seja a partir de agora. E vamos iniciar através do nosso momento de oração.
Vamos lá, fique em posição de oração, não importa onde você esteja, e pode ter certeza que somente fatos bons se manifestarão na sua vida com certeza. Muito obrigada. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.